Olá, pessoal. Vou aguardar para a Fábio entrar. Hoje eu vou estar aqui conversando com a Fábio Canda. Ela é uma grande amiga que eu tenho aí de longa jornada. A gente foi sócia por 6 anos, né? Ela teve uma empresa de consultoria de recursos humanos e ela me convidou para ser sócia dela por conta de umas parcerias. Oi, Fábio, tá entrando. E depois a gente teve um site juntas e hoje a gente seguiu carreiras, né? Eu voltei só pro meu escritório e ela seguiu na atuação dela como psicóloga e hoje ela é uma grande psicóloga infantil, né? Ela tem esse foco aí de psicóloga de família, vamos dizer assim, né? Então hoje eu até sou paciente dela com a minha família e diante de tantas conversas e o que a gente tem visto, deixa eu chamar aqui, ver se eu consigo. Aí. o, o formazinha das lives aqui. Eu tô meio desatualizada, que faz um tempão que eu não faço live. Ô, Fabi! Aí, Olá, Isa! tentar dar uma Tudo subida aqui. bem? Tudo jóia. Vamos conversar Bom, agora aqui online, né? sim, Legal. sim. Eu vou Vamos estar falando fixar aí um aqui. pouco dessas mães reais, né? Sim, que, ó, vou fixar um comentário, o pessoal que for vendo já saber do que a gente está falando aqui hoje, né? Esse tema, assim, a gente tem que. Eu resolvi trazer aqui por ser um tema tão recorrente, né? Tanto no mercado de trabalho, meu, como mãe também, dentro do meio que eu convivo. Né? Quem que são essas mães de hoje? Acho que a gente tá vivendo um momento de transformação de tudo, né? Todas as instituições estão sendo revistas, né? Então, a instituição da família, a instituição do judiciário, a instituição da escola, de educação. Então, é o momento da gente também, como mãe, nesse se recriar, né? Quem somos, quem é a mãe depois da pandemia, durante a pandemia, né? Como que a gente pode se posicionar para ajudar nossos filhos e a sociedade como um todo, né? Porque a mãe é o início de tudo. Sim, Todos viemos de uma mãe, né? Acho que aí sim. eu e a gente fala também na questão da somos frutos da mãe terra também. É uma mãe, Uhum. então esse olhar materno, eu acho que não é só para quem tem filhos, é um olhar que o ser humano precisa desenvolver, aprender a olhar para a gente viver melhor em sociedade. Sim, com certeza, com certeza. E é exatamente isso, Isa. Assim, eu acho que quando a gente olha para a mãe, a gente pensa no ninho, né? Num ninho de amor, que é tanto o lugar, a nutrição. Então, tanto a terra quanto as relações, essas relações amorosas. E para a gente entender também aonde estamos agora, quem é essa mãe de hoje? Eu falo que também vamos entrar na história das mães da pandemia. Quem eram essas mulheres? Então, a gente voltando lá, quando pensamos na Mãe Sem Filtro e nas mães reais, pensamos nas mulheres, olhando para essa constituição histórica, lá da mãe até o século XIX, que era olhada como uma santa puritana. O cachorro, aí, a mãe real. É, daquela que é. Opa! Ixi, Maria, tá caindo tudo aqui, gente. Tá lindo isso. E aí é o cachorro aprontando. E daí a gente olha para aquelas mães, então, que eram consideradas santas, puras e que serviam apenas para maternidade, ou desculpa, para parir, né? Para então tá aí conduzindo e só a questão de filhos. Depois, no século XIX, então, veio essas mães buscando educação, buscando sabedoria, buscando um lugar na sociedade que não fosse apenas esse lugar. E daí, no século XX, né, pós-guerra, eu digo, a guerra, esses dias até a Bela, minha filha, estava estudando e dizendo: mãe, que evento da história você mudaria? E depois da Segunda Guerra, veio a mulher entrando no mercado de trabalho. Uhum. E essa mulher, então, eu falo assim, gente, olhando para isso, a gente mudou muito pouco, porque a gente está no mercado de trabalho, a gente está trabalhando, tendo que dar conta de várias situações. E eu falo E, assim, e, diga, Fábio, e é interessante se falar essa questão do pós-guerra, quando a mulher entrou,
porque ela entrou porque o homem estava na guerra e não tinha que força de trabalho, né? Então ela foi substituir em trabalhos assim que mas tipo, subtrabalhos, né? Ela não entrou para o mercado como uma força, com a força da mulher, não. Ela foi só preencher uma lacuna, uma exigência, e ela teve que dar conta de tudo e de uma forma, um contexto bem conturbado ali, né? Isso, e não tendo esse olhar, né? De olha para os filhos, aonde vão ficar esses filhos? Foi onde surgiram as creches, aonde surgiram as escolas, porque essas crianças tinham que ir para algum lugar enquanto essa mulher entrava no mercado de trabalho. E em 1949, o Winnicott, que é um psicanalista, criou então a mãe suficientemente boa. E ele usava essa expressão se remetendo para todo esse histórico anterior, dizendo as mães podem errar, as mães podem ser imperfeitas, as mães podem ser desprovidas de erros, a mãe sexuada, né? A mãe que pode olhar para o feminino dela e não só para aquele lugar de parideira. Então, eu falo, gente, as mães reais é isso. A gente quer ser a suficientemente boa. A gente quer ser olhado para os nossos filhos como mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, que estão buscando lugar ao sol, e os filhos entenderem, né, aquela coisa de tempo e qualidade de tempo com o filho. Quanto tempo se fica com a criança? A pandemia veio e assim, a gente ficou arrebatada com esse tempo da criança e olhando e falando assim, eu preciso misturar, não misturar o meu trabalho com a minha casa. A Forbes traz que as mulheres hoje trabalham de 3 a 4 horas a mais quando elas ficaram dentro de casa. Por quê? Diminuiu a qualidade de sono, a alimentação ficou ruim, passou a não praticar exercício físico. Então veio um monte de coisas, né, Isa? Eu acho que até você pode falar um pouco disso, porque também é essa mãe que teve que trabalhar em casa, que teve que dar conta de 2 pequenos, né? Uhum. E isso Não, faz e é uma coisa diferença. assim que a gente nunca imaginou, né? Quando eu fui uma mãe planejada, né? Tipo, então eu vou ter filho nessa fase da vida. E contando que eu não iria mudar muito meu estilo de vida, porque eu contava com a escola, né? Você já Uhum, é bem aquela, sim. você conta, de repente, não tenho mais a escola, eu tenho que contar comigo, mas eu preciso dar atenção, ter qualidade e continuar trabalhando, porque não tenho como, né? Não existia essa possibilidade, enfim, de ter autônomo, né? Tem que continuar. Uhum. E no começo realmente foi muito difícil, assim, eu não sabia para onde correr, como é que eu fazia, e no começo eu não tinha nem muita ajuda, era meio que eu mesma ali, criando uma nova estrutura. E no fim, assim, eu tive uns apoios, aí contei com psicólogos, né, para me dar uma orientada, qual que era o meu papel, porque tem que ser educadora, eu tenho que educar no momento também do início da pandemia, ano passado, eu entrei nessa, que eu tinha que ser a minha casa tinha que ser uma escola das crianças, que tinha que desenvolver isso, e que meu trabalho também exigindo muito, né, porque eu, uma advogada trabalhista, as empresas ali precisando muito do meu suporte, tendo que estudar, então eu acordava, cara, minha rotina era muito louca. Eu ia dormir todo dia 1 hora da manhã e acordava às 5. Porque daí eu estudava, quando eles iam dormir, continuava estudando. Quando eles acordavam, eu também já estava ali eu fazia uma meditação. A meditação foi fenomenal ali que eu comecei, que eu me agarrei mesmo na meditação. Eu começava meu dia 5 da manhã meditando. E depois eu ia intercalando a agenda ali, tudo junto, enfim, foi. E eu ainda sou uma privilegiada, né? Porque eu tive ajuda para cozinhar, sempre tive alguém que fosse nessa parte. Então, que já Uhum. muitas mães, e eu tenho contato, que eu faço reunião que faz tudo, ainda cozinha dentro da casa, faz essa parte. Então, realmente é surreal. As mulheres merecem, né? Muita admiração, que Mas consegue por isso, desenvolver. não te cortando, mas assim, por isso que eu olhando para todo esse contexto histórico da mulher mãe, da mãe mulher, eu vejo assim, as mulheres da pandemia vão também ter uma representação histórica,
Porque quem eram elas? Eram mulheres que estavam fora trabalhando no mercado de trabalho ou por uma opção estando em casa, mas de repente elas se viram dentro de casa, voltando para funções, e aí surgiu tanta necessidade da questão do marido, né? Da rede de apoio, porque era impossível ter todas essas atribuições, como você conta. Eu lembro quando estava atendendo aqui em casa, de repente os dois brigando e eu tendo que administrar e o Rodrigo ajudando, ou agora é a hora do almoço, daí você vê que eu tenho uma hora de almoço, daí você vai para almoçar em algum lugar e volta do que você preparar o almoço. Então, são dinâmicas completamente diferentes. E essas mães também, que são mães sem filtro, são mães que estão aí dentro dessa realidade. Elas conseguem acessar o real delas. E o real é de limitações mesmo. Eu não consigo, eu não dou conta, eu preciso de ajuda do marido, da cozinheira, da babá, eu preciso de ajuda buscando terapia. Enfim, eu não consigo sozinha. E eu vejo que o problema hoje, se a gente pensar, é que essas mães foram buscar muito conhecimento, muita intelectualização da maternidade e acabaram sendo ótimas para julgar e não de se ajudarem e não de ter esse apoio uma das outras, né? De olhar e falar assim, olha, a vizinha, vamos lá, Isa, você precisa de alguma coisa? Posso ficar com as crianças? Vamos dividir, vamos fazer o lanche Uma junto. rede de apoio, né? Isso, que pode ser criado dentro do próprio prédio, do próprio condomínio. Tem muitas mães trazendo esse feedback que tem feito isso dentro do próprio condomínio, para uma ajudar a outra, para poder ter um momento de paz. Teve enfim, uma live que eu fiz numa empresa que daí ela disse assim, Fábio, como criar um tempo de mãe dentro de casa, sendo que eu tô com os meus dois pequenos. Eu falo, olha, na verdade é como meditar, é valorizar o pouco tempo que temos. Então, assim, o meu horário de banho é sagrado. Então, você vai, passa o creme, fica lá. Também a gente ficar lidando com a nossa realidade e não com a projeção disso. Todos os outros. De que o ideal era a gente poder sair, tomar um café com as amigas, enfim. Mas dentro da pandemia isso ficou muito limitado. Então, quando você consegue criar dentro de casa, é ótimo. Eu acho que assim, a questão, você falou uma coisa bem importante, assim, que dá um alento, é a aceitação da realidade. Isso Uhum. eu fui boa, acho que eu fui bem nessa parte. Aceitar e buscar enxergar o que tem de luz. Porque tá Uhum. escuro, tá difícil para todo mundo. Se eu ficar só vendo o que tá difícil, eu vou sucumbir nessa ideia, eu não vou ter nem energia para entregar alguma coisa boa para as pessoas que precisam de mim à minha volta, né? Sim, sim. Então, o que eu tenho, a minha responsabilidade social como indivíduo aqui nesse contexto, é aceitar a minha realidade e focar no que eu posso ter luz aí ainda. E isso ajuda muito. Daí você começa a enxergar possibilidades. Porque se você Isso. ficar numa não aceitação, você não vai enxergar nada. Não, não. E não vai criar estratégias, né? Uhum. Teve um outro vídeo que eu fiz para Bebê Panda que eu dizia assim: ser mãe é ser criativa. A gente consegue olhar para aquilo e tem que ser criativa, senão a gente, como disse você, não consegue sobreviver. Então, olhar para a nossa realidade, aceitar e pensar isso que temos. Então, como podemos fazer melhor? É isso, é ter um momento, a hora do banho, é colocar as crianças dormir mais cedo para ter um momento do livro, é ter momentos que você possa contemplar aquele estar sozinha, né? E porque hoje, dentro dessas limitações, fica difícil. Era muito melhor, né? Como a gente conversou um dia, quando a gente podia sair, viajar com as amigas, tomar um café, ir na academia, e fazer a mão. Teve uma mãe que pós-pandemia falou: eu nunca imaginei que eu ia ter tanto prazer em fazer uma mão, porque era um silêncio. Então a gente começa a olhar o que a gente tinha e o quanto era bom e criar dentro de casa momentos assim.
até quando você falou dessa mãe natureza, assim, olhar para essa mãe selvagem. E dentro de nós tem um livro ótimo que é Mulheres que Correm com Lobos, e ela diz, né, a gente tem que olhar para a nossa natureza selvagem, que é a nossa intuição, é olhar também para essa criação das crianças de uma forma mais real, que é a nossa realidade. De que a gente, às vezes, no consultório, quando o psicólogo chega e fala, Isabela, faça isso, isso, isso. Daí você diz, tá, mas isso não combina com a minha família, não combina com o meu jeito, isso não vai funcionar para mim. Então, a gente vai sempre adaptando aquilo que cabe dentro da família. Né? Então, a mãe real é aquela que diz, isso combina comigo, isso eu não vou conseguir fazer, isso vai ser difícil. Então, saber da sua natureza. Enxergar tuas potências, né? Tuas fragilidades e potências, né? Isso. E daí dá aquela dosada É. entre uma e outra. Eu acho É. que A verdade da maternidade, né, Isa? Porque tem um trechinho que diz assim, é como se você fosse viajar para Paris. Então, você pega, estuda francês, vê o hotel, compra a passagem, arruma a mala porque você viu que tá frio. E daí, quando você chega em Cancún. Aí você fala, meu Deus, isso é a maternidade. A gente faz um preparo imenso, dizendo, não, ela vai ser assim, eu vou ser assado, eu vou ser uma mãe assim. E daí, quando você chega no lugar, né, que é a própria maternidade real, fala, não tem nada a ver com aquilo. eu Eu vou ter idealizei, né? toda a minha organização cai por terra. Tem um outro poeta que diz assim, a gente fica 20 anos carregando, colocando coisas na mochila, e mais 20 anos para tirar da mochila. Isso são as expectativas, né? Então, a gente cria muitas expectativas em relação a essa maternidade. E no fim, quando a gente é mãe, fala assim, eu dou mesmo o iPad, eu empresto mesmo o celular, eu deixo comer a comida que ele quer, eu não fico só não falando que tem que dar aquela comida porque é o certo. Gente, essa é a mãe real, é a mãe que tá todo dia, é a mãe que olha, que se conecta com o seu filho e que diz assim, ele precisa disso agora. Depois, quando ele crescer, a gente vê, né? Ele vai comer a comida certa, ele vai dormir no horário certo, enfim, aquela mãe que coloca o filho para dormir na cama, fala, é certo ou errado? Eu falo, tá bom para vocês? Tá bom para vocês. Então, Eu a acho que criança... é um momento assim de a gente, eu, pelo menos, assim, ó, você me acompanha, sabe, assim, de a gente se desprender de rótulos. Que acho que tem muito Isso, rótulos em cima da maternidade, da mãe em tudo, né? Até como profissional, você é advogado, você tem que ser assim. Você é psicóloga, você tem que se comportar assim. Você é mãe, você tem que ter essas responsabilidades. Então, essa é a tua responsabilidade de mãe, não, é da família, né? Tipo, então, exato. um olhar, às vezes, diferente, que naquela época que a mulher saiu para o mercado de trabalho, era dela, porque o marido dela nem estava ali, ele estava na guerra, ele já tinha, né, falecido lá na batalha. Agora não, agora estamos a família junto. Isso. Então agora E a família tem que reconstruir uma nova ordem. E esses recontratos, eles são constantes. Então, dependendo da faixa etária da criança, do estilo de vida dos pais, então a gente acha também que vai ter um estilo de família ou de vida que vai ser eterno, e não é. Então, a gente tem que se remodelando. Olha, agora nessa faixa etária, eles vão precisar mais que a gente esteja junto. Agora não, eles não precisam da gente, eles estão mais independentes. Então, esse recontrato familiar é muito importante. E de todos os envolvidos, todos os agentes educativos que estão ali. E é bem que você falou, são fases, né? São ciclos. Eu vejo assim agora, que agora os meus estão com 3 e 5 anos, né? Quase 4 e 6, já estão ali. As demandas que eu tinha ali quando eles tinham na fase de bebezinho até os 3 eram umas. Agora a gente entrou para um novo modelo familiar e de organização e de comportamento, que eles estão aflorando a personalidade deles, né? Uhum. E aí
como que a gente lida com isso. E muito das personalidades deles é o nosso espelho, né? Ou o espelho da nossa fragilidade, mostra coisas que a gente não enxergava até não, em nós até então. Tem um psicólogo, uma linha de teoria que é junguiana, que ele fala, o filho vem trazer as nossas sombras. Então, é aquilo que a gente não quer ver. Então, o filho acaba trazendo aquilo que a gente não gosta na gente. E daí por isso que entram os conflitos, né? Porque eu tento esconder de mim mesmo e olho para esse filho e o filho tá lá, boquejando, sendo mal educado, comendo do jeito errado, enfim. E daí aquela figura dentro daquele contexto familiar bate mais de frente com esse filho, que é tão igual, na verdade, na sua sombra e não na sua igualdade. Porque o filho que é igual em comportamentos bons é muito fácil de administrar. Mas aquele que te desafia, que traz aquilo que você não consegue lidar, é aquele que você fala, opa, vou ter que aprender junto com ele. A gente vai ter que criar uma conexão, uma rede para a gente se olhar, para a gente crescer e amadurecer e evoluir juntos. Então, por isso que a família é linda dentro da sua diversidade. E hoje, essas mães que têm voz, né, as mães reais, que vão aí solicitam mais a entrada do pai. A gente vem de uma cultura muito patriarcal, onde o pai era o provedor e a mãe era a que zelava e cuidava dos filhos. E a gente vê muitos homens trazendo isso ainda dentro da cultura e da educação deles. Então eu digo, gente, eles não sabem também fazer diferente. É um aprendizado coletivo, né? Isso, exatamente. Eles trazem na raiz deles essa educação. Então, é E novo nós também. para todos. Sim, sim. E nós também, tipo, Com quando você certeza. vê, você já está se colocando naquela posição e você acha, já limita a capacidade do outro, que ele não vai conseguir, enfim, porque não é o papel dele, inconscientemente, né? Isso, e às vezes até de mães que verbalizam e dizem assim: olha, eu não consigo deixar com ele porque ele não sabe dar banho, porque ele não sabe dar comida, porque ele não sabe fazer nada. E eu falo, mas dê o espaço dele, ele vai fazer o melhor que ele consegue. E tá tudo bem, ele fazer do jeito dele. E, Fábio, você viajou lá para os países nórdicos, né? Que a gente tem um exemplo de educação. E uma coisa que é polêmica aqui, que eu vou colocar, é em relação da educação sem gênero, né? Eu vejo que não é uma educação que você está anulando a sexualidade do teu filho, influenciando. É pelo contrário, né? É você estimular a humanização do indivíduo, ele ser humano, independente dele ser do sexo feminino ou do sexo masculino. E eu trato, né? Eu tenho um casal e eu busco deixar o meu filho brincar de boneca, né? Eu busco. Ele quer brincar com boneca, ele vai brincar com boneca, não tem nenhum problema, porque ele vai aprender o cuidado, o neném como é que come. A minha filha vai, se quiser brincar de carrinho, vai, ela brinca de carrinho, inclusive, de bola, para ela ter essa noção. Enfim, é tudo igual, não tem diferença nessa questão. Não visto igual os dois, né? Tipo, tem que vestir sem gênero, eles se vestem como eles querem. Mas eu acho legal falar isso para desmistificar muito, porque as pessoas têm, sem gênero é porque está influenciando pela questão, né, sexual da questão. É o contrário, né? A gente vê um movimento muito acelerado da sexualização infantil, né? Por conta da TV, de internet. E já quando você faz esse movimento que você vê nesses países, já não tem essa questão, né? Tão forte. Então, eu lembro de uma escola que eu fui visitar na Finlândia, onde os banheiros eram femininos e masculinos, na França também, eram dos dois. E a gente questionou, né? Nossa, mas o banheiro é junto? E eles ficaram muito surpresos. E por que isso é separado? Eles aprendem ali a se respeitar. Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança realmente de olhar assim para eles, se dentro do mesmo banheiro os meninos e as meninas vão aprender a se respeitar, então fica mais fácil essa aprendizagem. Agora, quando fala do brinquedo, na verdade, brinquedo é brinquedo.
Brinquedo é um instrumento na mão de criança. Não interessa, quem dá gênero a eles somos nós. Mas o carrinho pode se tornar o carrinho da imaginação dela. Então pode ser o da Polly, do Mickey, do que ela quiser. E é sempre importante olhar o brinquedo como um instrumento criativo. É algo que a criança vai lá e pode usar da forma que ela quiser. Quanto mais a gente cessa ou limita, pior, a criança vai desenvolver uma curiosidade maior. E não é a roupa e não é o brinquedo que vai determinar a sexualidade de uma criança. Então, esse é um erro muito grande que os pais têm, de achar que, porque brinca de boneca, então vai se tornar menina. Ou... não se torna. Isso não tem a ver. Então, a criança tem que ser livre para brincar do que ela quiser, enfim. E é cultural, né? Você vê que tá no olhar do adulto isso, né? Eu vejo o meu filho, às vezes ele gosta, minha filha é princesa, né? Teve a priminha, muita menina em volta. E agora até estão acostumando mais aqui, mas meu pai, meu marido, meu irmão, quando começa a dançar, cantar, tipo, como assim, né? Aquele angústia neles de ver aquilo. E a criança tá se expressando de qualquer maneira. E dá uma dó da criança, assim, se for ver. Imagine como é que era no passado isso, né? Como que nós tivemos essa carga de rotulação. Porque eu tô enxergando isso porque eu estudei, analisei a sociedade, o desenvolvimento. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Mais sensível para identificar e não me afetar. Mas no passado... Mas, assim, Isa, tem 2 livros na época da minha faculdade até que eu li, nem sei se tem mais primeiro, acho que em sebo tem, que é o Síndrome de Cinderela e o Síndrome de Peter Pan. E o da Cinderela traz muito essa questão de a mulher, até disso, a mulher brinca do quê? De ninar a boneca, de cuidar da boneca. Então, ela tem as primeiras ideias sobre a maternagem ali. E uma idealização do príncipe encantado. Então, ela fica imaginando que é o príncipe que tem que vir salvá-la. E do Peter Pan é um menino que não quer crescer. É um menino que quer continuar sendo cuidado pela mãe, que quer continuar zelando pela mãe. Então, usando até aquilo que você começou a live dizendo, todos vieram de uma mãe. A mãe é que nutre tudo isso. Então, de ideais da Disney, né? Então, adoro as princesas novas. Esses dias fiz um post lá, colocando como seriam as princesas na terapia. As princesas novas não têm príncipe para salvar. E daí a gente, quando volta para esse poder do feminino, a gente está falando sobre o poder de ser mulher, pelo poder de ser mãe, de poder sair desses rótulos de perfeição, de idealização, e vai reconstruindo. Eu falo a gente, por isso que é a metáfora da mochila, né? A gente fica construindo como seria o ideal de mãe, depois a gente fica desconstruindo o que é o ideal de mãe e pensando que o que eu quero ser? Eu quero ser boa, eu quero ver meu filho feliz e vou mostrar para ele também todos os meus erros para que juntos podemos criar uma relação melhor. E que eu erro o tempo inteiro, tentando acertar, eu acho que tem a frustração também, né? Quanto às vezes eu vivencio coisas que eu falo, meu Deus, eu fiz tudo errado. Ou planejo achando que eu tô super fazendo o máximo e eles não dão nem bola. E daí você fala, gente, eu me frustro o tempo inteiro. Mãe também, eu acho que tem a mãe que fala, a mãe carrega uma culpa. Eu falo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a gente se culpa o tempo inteiro, querendo fazer o seu melhor, querendo agradar, querendo... Hoje eu escutei uma mãe no consultório dizendo, eu acho que eu errei porque eu sempre fiz mais do que eu podia e agora eu não posso. Falei, não, você não errou. Você fez o que você podia, agora ele vai entender de que você não pode mais. E tá tudo bem. Então, a gente tem que desconstruir culpas. E fala, eu sou a mãe que nesse momento, por isso que 2 filhos é muito legal, porque com um filho você fez de um jeito, com outro filho você fez de outro. E por isso que fala lá no quarto, você nem vê mais o que você fez.
e ele se cria sozinho e ele acaba sendo mais espontâneo, ele acaba sendo mais leve, porque a gente não jogou todas essas expectativas em cima dele. E, Então, o filho acaba carregando muitas expectativas. uhum. E com o segundo a gente não tem também é, ah, vai mais no embalo, né? Assim, tipo, é mais fluido, assim, e você não consegue focar, você tem que dividir a atenção, né? Você tem que. E É, daí é por isso não fica os dois na perfeição, na busca da perfeição, porque ou você vai dividir e dar o que pode dar. Eu faço um exercício de eliminar a culpa de mim, assim, e eu vejo a culpa vem muito da relação materna, né? Eu aqui hoje estou até na casa da minha mãe aqui, mas eu vejo muitas vezes ela, assim, semana passada, você não vai buscar eles todos os dias na escola? Você não vai almoçar com eles? Joga aquela. Eu falei, não, mãe, essa culpa não me serve, fica com não me você, pertence. não me pertence. Eu dou o meu melhor, quando eu tô com eles, eu tô presente, eu vou entrar na banheira, eu vou brincar, eu tô com eles. Não tô vivendo no mesmo, né? Tô interagindo com meus filhos, mas de vez em quando não vai dar para fazer tudo e eu não vou conseguir, né? Não quero, porque eu quero trabalhar também, eu quero fazer minhas coisas. Então tá tudo certo. É importante eles terem uma mãe é, que seja feliz, né? O que adianta ter uma mãe presente e frustrada? Isso. E você está vendo que é exatamente essas culpas e esse julgamento que vem de um histórico familiar e vem também dessas novas mães que se empoderam no seu saber e que dizem, eu faço certo, olha, mas eu já li tal livro, eu já fiz tal coisa, esquecem da sua intuição e esquecem de abraçar as outras mães. De saber que aquela mãe, né, de empatia, de olhar e falar que aquela mãe fez o melhor que ela está conseguindo, o que, que eu posso realmente ajudá-la? Tem a Cláudia Lieb, que ela diz, né, a rainha é aquela que ajusta a coroa da outra. E eu digo, Ah, a gostei. mãe é aquela. Ai, ela é maravilhosa. A mãe é aquela que ajuda, que também ajusta a coroa da outra e não derruba a outra. Então, se a gente vê uma mãe que está cuidando ou que está precisando de ajuda, eu acho que a gente tem que parar e olhar com mais compaixão, com mais empatia. Então, assim, você não busca seu filho na escola? Tudo bem. Você não dá banho. Uma vez veio uma mãe também no consultório e falou assim: eu não gosto de dar banho no meu filho. Eu falei, tudo bem, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dar comida. Ótimo! Por que diz que tem que dar banho, sabe? Então, é isso, é viver em paz com a mãe que existe dentro da gente, viver em paz com a nossa história. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente... mas se conhece de verdade. Não eu acho que quando a gente lê, quando a gente busca saber mais, é para desenvolver o nosso autoconhecimento e para que a gente possa criar o nosso padrão de educação. E não de fórmulas prontas que você vai colocando também, etiquetando a criança. Então, essa coisa do rótulo também não é bagunceiro. Ele deve ser opositor desafiador. Ele é muito agitado, ele deve ser criativo. Quem fecha esse diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, não é a gente que vai criando esses rótulos. Seu filho é o que é. E nós vamos mostrar para ele que a gente também é a mãe, que a gente consegue ser, que é o que você falou. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de sair, eu gosto. O alimento, desculpa, o trabalho também nutre. Não é só a maternidade que nos nutre. Então, a mãe sem filtro é aquela que diz isso. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ficar até as 8 da noite trabalhando. Isso não quer dizer que eu não gosto do meu filho. Então, uma verdade não anula a outra. E sempre há nessa comunicação achando que uma verdade vai anular a outra. De que se você gosta de trabalhar, então você não gosta de ficar com seu filho. Uhum. Não tem nada a ver. Eu gosto de ficar com os dois. Eu acho que a distância se faz necessária. Então,
Então eu volto lá, em 1949 o Winnicott dizia, a mãe suficientemente boa é aquela que erra, aquela que tem limitações, aquela que muitas vezes pode ser cruel. E cruel porque o filho está recebendo um não, porque o filho está se frustrando. E na verdade não tem a ver. Ele vai achar que a gente é amado, que a gente é chata, de que a gente está fazendo tudo errado. Então olhar e falar, pois é isso que consigo. Mas ele se inspira como ser humano também, né? Que ele também tem essa possibilidade de buscar aquilo que ele gosta, dele se expressar no mundo. Eu acho que é uma referência positiva também, né? Mas é claro, porque né, tem aquela frase que diz a zona de conforto é um lugar lindo, mas não cresce nada. Então a perfeição para mim é igual. É um lugar lindo, mas deve ser muito chato, muito monótono. A criança não pode querer esse ideal de ser perfeito. Ela tem que aprender a se frustrar, ela tem que aprender a errar, e ela aprende tendo esse referencial de pais que erram, que se frustram, que choram. E ali ela vai dando conta também de uma vida real, de que não é tudo perfeito. Então, acho que a gente tem que também não depositar tanta cobrança nesses filhos. Quando eu faço os vídeos, muitas vezes as pessoas dizem para mim, né? Eu fiz até o vídeo da mãe real, da mãe psicóloga, porque uma amiga teve um problema lá com a filha dela e falaram para ela, nossa, mas você não é psicóloga? E ela ficou super chateada e eu disse para ela, você não é psicóloga, você é mãe dela. E mãe é muito mais forte do que ser psicóloga. Né, advogada, educadora, então também, bem isso, mães que falaram, transformei minha casa numa escola. Eu acho que a pandemia trouxe isso, no papel de mãe, de querer acertar mais ainda, de deixar tudo perfeito, a casa organizada, meu filho educado, eu vou mostrar para a sociedade de que eu faço tudo certo. E eu acho que nos mostrou assim, a gente não faz tudo certo, a gente faz tudo errado. Não, a gente não vai conseguir fazer educadora. tudo certo. Isso. Uma coisa que me deu assim um alento assim quando eu escutei é que nós somos seres com capacidades finitas de tomada de decisão. Então nós temos um limite de tomada de decisão no dia, na vida e qualquer coisa, desde o brinco que você escolhe é uma tomada de decisão. Então você tem que escolher aquilo que você vai decidir. Isso. No seu dia. Isso. E é bem isso. A gente tem que escolher o que vai decidir e a gente também tem que entender. Também uma mãe que me disse, mas aí eu vou ser uma mãe mediana. Eu falo, pois a gente, de novo, a questão da perfeição. Eu quero ser uma mãe mediana, uma profissional mediana, uma cozinheira mediana, uma esposa mediana, mas eu quero dar um pouco de mim em tudo. Agora, se eu der tudo de mim em uma coisa só, não vai sobrar para o resto. Então, nem sempre quando a gente olha o mediano é ruim. Se eu for 7 em tudo, tá bom. Eu não tá vou rodando conseguir. a roda, né? Exatamente. Não tá desequilibrada, porque se for só uma ponta, não vai rodar a bola. Eu tô fazendo a roda girar. Legal. E essa a força feminina, assim, né? A gente for ver, né, voltando agora para o mercado de trabalho, né? Eu me vendo como mãe, né? Antes de ser mãe, o que eu era e o que eu virei hoje. A minha capacidade hoje de otimização do tempo é sinistramente diferente e produtiva, né? O tempo meu, como eu consigo trabalhar em menos tempo e fazer mais, né? Isso. Exato. Por isso que a mulher depois que é mãe, às vezes assim, o mercado de trabalho tem uma cultura né, a mulher depois que virou mãe não vai servir, né? Eu já sofri preconceito em relação a isso de clientes meus falando que quando estava grávida que se eu ia voltar a trabalhar, como é que ia ser, questionando e achando que ali que eu não ia dar conta. E pelo contrário, eu acho que eu voltei melhor, porque eu otimizo mais tempo, minhas reuniões são mais curtas, mais produtivas, eu vou no foco, não tenho tempo a perder.
a resiliência fica maior, você fica mais paciente ali por um tempo na maternidade, não, quando o bebê chega primeiro momento não, mas com o tempo, né, você vai ficando mais escaldado, eu acho, mais resiliente com a situação, você começa a ver mais de cima, com mais paciência. Eu, pelo menos, me tornei uma pessoa mais paciente, eu acho, né, me percebo, assim. É, E porque a a empatia, maternidade, né? porque a maternidade faz transformações. Então, até para a gente conseguir dar conta de tudo, para conseguir dar conta do trabalho, dar conta do filho, dar conta do ser mulher, dar conta do marido. Então, a gente começa a priorizar. Até a Cláudia colocou ali, não decidir também é uma decisão. Sim, eu não quero, né, ser a melhor Né, mãe, bom? não quero decidir, não quero ter que decidir nada nesse momento. Então, quando a gente olha para isso, dessa questão de otimizar o tempo, você também coloca nessa sua organização o que vale a pena. Então, você descobre que ficou muito tempo fazendo coisas que não valiam tanto a pena, que não precisavam de tanto tempo. Você passa a ter mais qualidade, então, de atividade física, qualidade de conversa, qualidade de escolher programas, do que realmente vale a pena. Então, há uma mudança de olhar em relação ao ser mãe. Então, assim, quando fala, a mãe é uma entidade e a gente é melhor porque é mãe. Não, não é questão de ser melhor, né? A mãe que também escolhe, às vezes mãe de dogs, às vezes mães de outras naturezas, que também fizeram essa escolha. Elas não são melhores ou piores, não é nada disso. Mas a gente tem que se despir da Fabiana solteira para a Fabiana mãe. Tem que se despedir também de coisas que depois a gente não consegue mais fazer. Então, é por isso que é uma mudança. O se tornar mãe é quando aquela criança começa a precisar mais de você e você fala, não adianta, eu não vou conseguir ir para a praia e ler um livro ainda. Uma hora Uhum. ele vai É aceitar, crescer, né? uma hora ele vai crescer, eu vou conseguir. Então, eu sempre gostei de ler, mas tinha uma fase da minha vida, por conta das crianças pequenas, que eu não conseguia, né? E eu, mesmo na pandemia, atendendo, trabalhando, limpando, né? Aquela coisa toda, eu falei, gente, eu li muito menos do que eu queria. Mas depois que a vida volta a organizar, eu começo a me reconectar com aquilo que eu gosto de fazer. Porque daí eu tenho tempo, eles estão mais tranquilos. Então, isso tudo, essa mulher sempre, a mãe é aquela que diz, nesse momento eu não posso, eu não consigo. E parar de uma cobrança, que eu acho que a pandemia trouxe muito, né? Então, você tem que meditar, você tem que fazer atividade física em casa. Como é que você não fez 1000 cursos? Você estava em casa. Assim, exato. Decidi não fazer nada. Decidi ficar ali no meu momento. Isso que você falou, Fábio, me trouxe um olhar que a gente vive em ciclos, né? Tudo é cíclico na vida. E a maternidade, o controle, né? Que a gente busca sempre, a gente formar, eu quero ter o controle disso, controle do meu negócio, controle da minha vida, da minha rotina. E quando a gente é solteiro ali, né? Principalmente pelo menos aconteceu comigo ali nas faixas dos 20, começou a trabalhar, solteira, tinha meu dinheiro, eu tinha o controle total da minha vida, que eu fazia o que eu queria, onde eu ia. E de repente a maternidade você não tem mais o controle, daí você fica mais evidente os ciclos que são da vida. O quando que era a Isabela solteira, fechou o ciclo, que poder se aventurar, ter outras empresas, né, viajar, né? E daí encerrou um ciclo, agora vai lá, ser mãe de família, de mãe de filho pequeno, que não consegue ler, que não consegue ver filme, que anda se arrastando ali com as olheiras. Aí depois começa com os filhos maiorzinhos, agora que já sou eu, consegue de vez em quando ler, já consegui ler 2 livros esse ano, no primeiro ano, Oh, desde que eu virei mãe. Eu tá consegui, que vendo? antes era um livro por ano. E Então é bem. E é o ciclo, e novas descobertas, novas rotinas que você vai ter que incluir, enfim, novas atividades físicas, que você vai ter que encaixar naquele momento. E essa flexibilidade, ela é muito importante para o contexto atual,
né? O que é hoje a nossa rotina? A minha eu consigo estruturar 10, 15 dias de agenda e depois desbanca tudo, daí vamos para uma nova realidade, vai morar em outro lugar, porque aconteceu isso, fechou lá, né? Enfim, o que tudo indica que o contexto vai acontecer cada vez mais ser frequente, a gente vai precisar ser mais flexível, né, pelo mundo que a gente vive. Então, por isso que eu gosto, falo flexível e criativo, porque a gente vai dando essas reboladas e vai aprendendo a se modificar nesses ciclos que você falou lindamente. Exato. Tem momento que agora ele precisa mais de mim e é viver em paz com aquele momento e não com as neuras de que eu preciso, é necessário. Você falou da atividade física, eu lembrei. Agora na pandemia, a Bela estava seguindo lá um aplicativo e tal, de fazer um funcional. Falei, vamos lá, filha. Gente, na primeira minhas costas travou. Eu falei, não tem uma coisa mais leve, uma yoga, um zen. Eu falei, gente, não dá mais para mim essa pegada, né? Então, a gente vai se adaptando. É legal também quando a gente, nessa conexão com o filho, consegue se conectar naquele mundo dele. Então, a gente tem umas mães que brincam, né? Agora a gente só assiste Discovery Kids. Agora a gente só assiste Disney. Shadow, eu falo, gente, é uma fase. E que delícia a gente mergulhar nessa fase, saber dos personagens dele. Depois a gente vai voltar para a nossa vida. A nossa vida que tem tanto tempo e que eles vão olhar, se conectar com a gente também, e falar, nossa, minha mãe assiste esse desenho comigo, ela vê esse filme comigo. E daí depois separar o seu tempo. Então, isso é legal pontuar para as crianças. Dizer assim, agora eu estou fazendo o meu prazer. Né? O brincar é o teu prazer, agora o meu prazer. Então, escutar a música, dormir mais cedo. E falo, nossa mãe, mas você tem prazer nisso? Tenho. Então, os filhos vão se descobrindo. Toy Story, não, a gente passa por todas as fases. Você vê de cor salteado, frente, verso. E daí depois eles vão se descobrindo e falam, sabia que minha mãe também tem gostos? Porque muitas vezes quando perguntam, do que sua mãe gosta? Não sei. Porque a mãe tá tão inserida no mundo da criança e esquece de mostrar também o dela. Ela gosta de natureza, ela gosta de ouvir música de rock, enfim. E é legal que daí trazer também para eles experimentarem com a gente o nosso mundo, né? Que se fosse meditar, os meus aqui em casa, eles adoram meditar e brincar de meditar. E a Gigi, no Dia das Mães, ela fez o desenho lá, eu e ela meditando. Eu achei o máximo porque do olhar dela, né? Então, de yoga, eles gostam de se exercitar, de olhar a natureza, que eu falo muito. Né, de respeitar a natureza, de catar lixo na praia, a gente é lá a família dos catadores de lixo, vamos lá tirar os lixos. Eu trago eles e eles gostam dessa... É uma cocriação, né? Assim como eu vejo num filme infantil, eu gosto de ver, tem muitos filmes hoje muito legais, que têm ensinamentos, que eu até uso em treinamento para cliente. Meu Deus, eu tenho paixão para ver filme infantil, acho que eles ensinam muito. Hoje está muito melhor do que na nossa época de ideais. Então, hoje você vê uma construção de meninas, mulheres que buscam o que elas querem, ou meninos também, que é realmente uma aventura. Então, a gente tem que olhar para essa educação, para essa nova realidade que vai sair de muitos paradigmas construídos. E está pronta para isso, para flexibilizar, para lidar com todas essas quebras desses paradigmas. E ser mãe é isso também. Eu acho que é tão legal a gente ter a oportunidade de conversar sobre ser mãe, de dividir essa trajetória. Tem também uma escritora que ela escreve Mães Visíveis e Mães Invisíveis. E ela fala, a gente tem que olhar para a intuição, olhar para o feminino, para que essa travessia seja muito mais leve, para essa travessia seja completa. Então, o que é a completude? É viver bem dentro desse novo corpo que a gente vestiu, porque é uma mudança física,
há uma mudança espiritual, há uma mudança de olhar. E hoje essas mães reais realmente buscaram muita intelectualização da maternidade e esqueceram de se olhar, de se dar a mão. Na Índia, dizia que eles têm sei lá, um dito popular que diz precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, hoje a gente acha que uma pessoa só consegue cuidar, né? É a Educar. cultura do cooperar. E daí vem É, também ó, no movimento que a gente está entrando no mercado mesmo, que hoje, né, hoje é mais importante competir ou cooperar. É o cooperar. E a gente tem que aprender a cooperar, porque nós somos formatados para competir. Então, essa nova sim, sociedade que a gente está entrando, nós mães estamos mais preparadas para isso, de uma certa forma, né, Fábio? sim, sim. Por conta E, de tudo. é daquele, né, daquela série que fala realmente como que o ser humano se desenvolveu. Ele se desenvolveu e criou o mundo todo através da cooperação e não da competição. Então, quando a gente olha né, para essas mães, e volto a dizer isso porque é o que eu vejo muito, competindo. Ah, meu filho tirou a fralda, meu filho ainda... o meu filho tirou a fralda com 2 anos, a minha filha não usa mais chupeta, a minha filha não faz mais xixi na cama, a minha filha... Nós estamos aqui para competir. Então, assim, sério, como que você conseguiu isso? Né? Sem julgamento. Sem cobrança. Então, vamos cooperar mesmo. Essa é a palavra. Diz que o novo líder do milênio, ele tem que ser empático, criativo e um bom colaborador. Então, ele não tem que ter só o conhecimento, porque o conhecimento hoje é de fácil acesso. Ele tem que ter características e uma inteligência emocional para lidar com esse novo mundo que vem por aí. E ele precisa, então, do amor de mãe, que é aquele amor incondicional. Você sabe que, assim, Isa, hoje, quando eu vejo mães que, né, que acabam machucando os seus filhos, que ficam, que não criam uma vinculação ali, eu digo assim, já existiam autores que falavam que o amor de mãe, ele não como que dizer, não é de intuição, mas que ele quando você diz, né, incondicional, é porque seu filho pode fazer o que ele quiser, que a gente vai continuar amando, né? Então, assim, é um amor que ele vai nascendo, ele vai brotando desta relação. Então, da mãe que adota uma criança, ela vai nascendo naquele amor, aí sim, naquele amor gigantesco, porque daí a gente entende o que é amar. Meu Deus, parece que aquilo nos consome uma parte da gente, mas que tem e que daí é sem condições, porque ele pode bater, ele pode brigar, ele pode gritar, a gente vai continuar amando ele, independente da forma que ele se expressa, mas que o tornar-se mãe tem que ser olhado assim, nessa construção de vínculo afetivo, porque tem muitas mães que não se tornam mães, que não conseguem fazer essa maternagem. Às vezes por doença, às vezes, enfim, por alguma razão ali da sua história. Mas eu falo, a gente que tem o prazer de ser mãe, eu que queria ter um monte de filho, sábado eu falei, acho que eu queria ter uns 6 filhos. A vida que não me permitiu, só me permitiu 2. Mas como é bom, daí uma mãe me escreveu assim, Fábio, parabéns pelo Dia das Mães, pelos seus filhos de alma. E eu achei lindo, né, ela falar isso, porque eu fiquei, agora eu tenho um monte de filho, olha que delícia, nem pago escola para eles. A escola que é o limitador, né? A escola que é o limitador, porque eu falei, é tanto amor que a gente tem, é tanto zelo, é tanto cuidado, e é isso, né, que é o ser mãe. Então, quando, de novo, mês de maio, a gente pensou, o que é a mãe real? O que é a mãe sem filtro? É aquela mãe que fala da sua verdade, que fala da sua essência, que fala do dizer para mim, olha, eu deixei no beijo porque eu estava muito cansada. E não, que sai do modelo de perfeição. Então, eu não quero ser perfeita, eu quero ser real. E eu quero e que a meu carga filho de não ser cresça com a minha realidade.
E a carga de você querer ser perfeita, você tira até todo o prazer, né, do percurso. Falou perfeito, Isa. Assim, também eu escuto muitas mães e eu falo para elas, porque tem que dar comida e tal hora, porque eu queria uma rotina. Eu falei, não se aprisione a rotina da criança, porque daí fica chato. O prazer tá em alimentar. O prazer, ele dormir um pouco mais tarde, tá tudo bem. Então, saiam desses rótulos, saiam desses, assim, quando fala, rotina, rotina, rotina. Gente, sair da rotina é ótimo para os pais, para a criança. É mais importante o processo do que o final. Ele se alimentou. Ah, tá, ele se alimentou, mas foi tão gostoso. Ele comeu batatinha, ele comeu tudo errado. Né? Então, aí que tá, não tem mais errado. Eu acho que é essa palavra que não dá para usar. Existe assim, ele comeu o que ele queria naquele momento. Ele vai ficar saudável, ele vai ficar bem. E a gente fica muito certo e errado. É uma coisa que você, né, a Fábio, para quem está aqui ouvindo nós, ela é psicóloga, me ajuda com as crianças, né? Quando o bicho pega lá, eu levo eles lá para me ajudar a entender e tal. E uma coisa que a gente está com uma dificuldade ali com o Gabriel, que de comer, né? Ele tem uma resistência, ele resolveu que ele não vai comer na escola, né? E daí a gente tá entendendo a personalidade dele, que é uma personalidade forte, é meio teimosinho, né? Que ele quer escolher a roupa e aquela coisa. E é uma coisa que você falou para mim que me marcou, assim, escolha o que é essencial, né? O que você não vai ceder. Então, tipo, tem coisas que acho assim, a rotina ela é importante, porque ela facilita o nosso trabalho, né? A criança, ela entra, eu gosto da escola, as crianças falam muito do ritual. Então, que você tem o ritual, vai fluindo. E realmente, quando você tem um ritual, que você vai chegar em casa, vai tomar banho, ele já sabe que ele vai subir para jantar, que já sabe. Então, o ritual ajuda. E determinadas coisas tem que ter. Então, a fruta antes do café da manhã. Então, antes de comer o pão, tem que comer uma fruta. Tipo, isso é inegociável. Eu coloquei com uma condição, então já sabe. Mas tem coisas que não. A roupa, quer ir com o vestido, com a roupa, com a regata lá, por cima da blusa, vai, tá tudo certo. Isso tira um pouco o peso e tem que ter tudo muito certo, né? Isso, e eu sempre também falo no consultório, né? A gente escolhe as brigas que a gente vai entrar. Isso aí. Porque senão a gente vai banalizar o não, e daí a gente vai dizer não para tudo. Não é essa roupa, não é aqui que sobe, não é, né? E eu falo, existe a necessidade da criança e existe a vontade. Para a necessidade da criança, então, se alimentar, dormir, tomar banho, a necessidade ela tem que acontecer. E daí, para isso, tem a rotina e as regras da casa. Para o querer da criança, aí eu posso ceder ou não ceder. Aí eu escolho a briga. Então, por exemplo, a necessidade dela, se está frio, ela precisa de uma roupa quentinha. Então, é a necessidade. Eu vou entrar na briga. Agora, se ela quer usar um moletom azul com a calça laranja, dane-se. Porque aí tem mais a ver com o nosso padrão de desejo do que o desejo da criança. Então, aonde que a gente entra com o limite? Limite é quando a criança está em perigo. Quando, eu quero atravessar a rua sozinha. Não, não dá. Aí você dá o limite. Mas se não, tem essas outras estratégias. A rotina e a necessidade dela que tem que ser atendida, e daí também tem um limite. E a outra que é assim, o querer. Eu quero a fruta, eu quero doce antes do almoço. Não dá antes do almoço a fruta, ou desculpa, o doce. Então, para isso, você vai chegar e falar, só o teu querer não vale. E daí as mães se perdem. Então, elas entram em brigas assim, eu quero, coloca essa roupa. Eu falo, gente, não se preocupe. Uma hora ele vai crescer e vai ter noção de moda. Ou não. É o jeito dele. Então, eu falo, para que se desgastar? Aí a gente olha para a relação de mães. A gente tem que preservar essa relação materna, que é tão preciosa, que é tão necessária, de colo, de ninho, de segurança, mais do que uma briga por conta de roupa, por conta de uma coisa antes da outra, enfim. Mas legal, Fábio, adorei a nossa live. Alguém tem aqui, ó, quem que fez que a pandemia ensinou a querer ser feliz e não ter razão, né? Acho que esse é o caminho, né? Vamos ser felizes. Lógico que dá o melhor, educação, formação, né? Limites, isso aí, a gente tá falando que é tudo sim, mas fazer de uma forma mais prazerosa, né? E daí fica mais fácil.
Eu, pelo menos, eu prefiro fazer comendo pelas beiradas com eles e brincando. Às vezes eu falo que parece um musical lá em casa. Vamos cantando, daí eu entro na música, vai, É isso aí. aí vai. Do que chegar, tira a Amei. roupa, vai tomar banho. Nananana. Tipo, isso não me faz bem, como mãe, pra mim. Viu? É assim, eu tenho que olhar aquilo que me ensinam e adequar ao meu modo operante de ser. Então, adorei essa do musical. Eu falo, tem que ser lúdico. Criança pequena precisa do lúdico, precisa do concreto. Então, por que que você acha que uma criança de 5 anos vai fazer da mesma forma do que a gente que tem 40? Então, ele se atrasa para se alimentar, ele sempre chega atrasado na escola. Eu falo, começa o almoço antes, se troca antes. É o tempo dele. Quem coloca a ansiedade, né, na Uhum. criança é o nosso tempo. A gente quer fazer tudo acelerado, mas a gente não era acelerado. Então, a criança vai desenvolvendo muito do que é a rotina do que os pais trazem. E isso, assim, quando eu né, fui mãe, assim, eu falei, nossa, eu não posso passar essa ansiedade do mundo externo para eles, porque não é uma coisa saudável, né? Então eu tento, e isso me ajudou a diminuir a minha. Lógico que eu tenho ainda, né? Sou um ser, né, que tem as minhas questões, mas eu tenho certeza que a maternidade me ajudou a diminuir a minha ansiedade, aceitar mais as coisas e curtir mais o presente. Isso Viver mais o agora. é. Eu lembro de criança, quando nasce o nenê novo, eu falo, deixa eu aí roubar um pouquinho desse cheirinho de céu. Porque eu vejo quando a gente entra com o bebê pequeno, é uma paz tão grande, é um Uma boa silêncio, de. é quase meditar, é quase criar uma oração ali, porque ele traz uma paz que te invade. E é muito legal isso que você traz, que é dizer assim, eu preciso aqui dentro do meu ecossistema familiar não deixar contaminar por esse barulho externo. Olhar dentro, já tem tantos barulhos internos das lutas ali diárias, das brigas diárias. Então, eu vou trazer essa paz para dentro de casa. Então, é aquilo de deixar as coisas para fora, voltar para dentro de casa. É fácil? Não, não é fácil, gente. É super difícil. É um trabalho diário de, de se olhar e falar, calma, deixa eu tomar um banho, chego aqui em casa e falo, deixa eu tomar um banho primeiro. Volto renovada para tentar me desconectar do que eu trouxe do consultório, para trazer para cá mais leveza. Às vezes não é possível. E daí eu vou também compartilhar. Eu hoje não tô legal. Hoje tô. Então tem uma pergunta que o João sempre faz para mim: mãe, como foi seu dia? Eu acho que ali ele mede a temperatura, né? Se tá bom, se tá ruim, como que vai ser a caminhar para o banho. Então, existem esses acordos que podem ser feitos entre mães e filhos para eles poderem medir, vocês medirem eles também. Como foi o seu dia? E a partir dali, ou a gente traz a paz, ou a gente vai trazer o fogo, né, para dentro de casa. Eu queria ler uma frase da Laura Gutman, que ela diz assim, sobre maternidade, ter clareza a respeito do próprio desejo, confiar na sua intuição e impulsionar o voo em direção ao interior da alma feminina. São atitudes que facilitam a travessia da maternidade. Eu acho lindo isso porque ela fala do feminino, ela fala desse belo que existe dentro da gente e que é o que a gente espalha. Então, por isso que ser mãe também é tão lindo. A gente espalha essa beleza. O meu avô dizia assim, por isso que a mulher é linda. Ela tem toda a graciosidade. E é essa graça que é diferente da relação mãe e filhos, que a gente vai trazer amor, que a gente vai trazer leveza, que a gente vai trazer prazer. E esse olhar para o nosso ecossistema interno faz muita diferença. Isso aí, Fábio. Agradecer, já passamos aí de 1 hora de live, Fábio, foi super legal. Não sei se mais alguma coisa você quer falar, alguém tem alguma pergunta?
Adoramos as interações aqui. O pessoal viu que do livro, a Chica e a Cris falaram, né? A dificuldade de ler, acho que mais mães se identificaram com essa questão. Eu também me cobrei bastante por não conseguir, conseguia ler. Eu lia bastante, lia muitos livros antes de ser mãe, e depois, de repente, não consigo mais ler, é um sacrifício. E agora tá voltando. Ó. Ano passado eu consegui ler um livro o ano inteiro, esse ano eu já consegui ler dois. Tipo, fora de trabalho, né? Mas para mim. Sim. Então as coisas vão se ajustando, né? E aí a gente buscar aí apoio entre mães, mães experientes, mães psicólogas aí que conseguem trazer esse olhar para a gente, para dentro e para fora, né? E que se eu olhar definir assim, então o que é essa. Então, acho que essa mãe real é lidar com a natureza, com a intuição, com a sua verdade. A mãe sem filtro é aquela que sim pode descabelar, que sim pode gritar, que sim pode errar e que tá tudo bem. E que é olhar e falar, errei, mas vamos lá, estamos aqui para se reconstruir de novo, para fazer melhor. Então, quando tá com esse olhar para fazer melhor, aí a coisa vai fluir. E dizer que uma mãe tem que dar essa cooperação, esse estender a mão para todas as mães, para que elas possam se sentir acolhidas, protegidas, menos julgamento e mais olhar empático. Não está fácil para ninguém, todas estão dando o seu melhor, conforme conseguem, e a gente vai caminhando nessa travessia linda que é a maternidade. Isa, obrigada pelo convite. É uma delícia, né, conversar com você, porque você é super sabida de querer saber mais de maternidade, de ser, de mundo, de tudo. E tá vendo, passou uma hora e a gente Nem nem viu. percebeu. E foi uma Nem delícia percebeu. mesmo. Vai ficar Obrigada. salva a live. Se E quem obrigada a todo mundo que ficou aí escutando a gente. não, deu um pessoal bem legal. E quem quiser, gostou da live, quiser encaminhar, vai ficar salva no perfil e encaminhar para as outras pessoas assistirem, né? Tipo, tá aí a nossa troca, né, Fábio? Brigadão com as tuas palavras. Foi, nossa, sempre muito bom te ouvir. Adoro tê-la por perto, né? E é isso aí, gente. Uma boa noite a todos aí. Vão em paz, né? Sem culpa. O negócio é assim, Fábio, eu tava falando ali do julgamento. A gente tem que eliminar julgamentos e a culpa e deixar fluir. Isso mesmo. Seguir o instinto aí. Leveza. Né? E uma boa noite aí, pessoal. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Até mais. Até.